Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo a mais uma escola dominical virtual, né? Nós continuamos ainda em isolamento. Espero que a graça e o favor de Deus esteja sobre mim, sobre você nessa hora, para que a gente possa aprender um pouquinho mais da sua palavra. Nós tivemos aí alguns episódios onde nós paramos a nossa escola dominical e a sequência de estudo que a gente vinha fazendo, né? No último domingo a gente teve um momento aí junto com as mães de homenagem, né? E nós não tivemos a aula, mas nós já tivemos 3 aulas sobre o povo da promessa. Você vai lembrar aí, né? Nós já temos o quadro, você lembra aí certinho. A primeira aula eu dei um resumo e introduzi sobre a promessa que foi feita a Josué, a Abraão, né, os patriarcas aí, né, até mesmo a gente conseguiu ver a menção da promessa da terra prometida, de Canaã, né, terra que mana leite e mel, já sendo contemplada ali, antes mesmo de ser verbalizada para os patriarcas. A gente vê o pai Terá, né, o pai de Abrão, mencionando ali que já estavam sendo conduzidos, indo, né, para a terra prometida. Foi a primeira aula, e aí eu falei para você que nós usaríamos esse povo para aprender com eles, porque eles são a simbologia, a história deles é a tipologia do que eu e você, enquanto igreja do Senhor, vive. Estávamos no Egito e agora estamos caminhando para a terra prometida através de um processo que Deus está gerando um povo para Ele. Né? O segundo ponto que nós trabalhamos, a segunda aula nossa, tem a ver com como que esse povo foi parar no Egito e como que eles se tornam escravos no Egito. Eu falei para você nesse processo da segunda aula, só relembrando aqui, que eles foram parar no Egito por causa de um processo de fome e de necessidade, que a família ali que vai originar, a família de Jacó que vai originar o povo, tem. Josué está como governador, recebe a sua família, é um processo de perdão, e eles então acabam culminando, né, ou culminam na chegada do Egito, e ali depois da morte de Josué, vai passando-se gerações, a fama, né, e o prestígio de Josué vai sendo esquecido, e o novo faraó, o novo rei que assume a liderança do Egito ali, olha para aquele povo em crescimento e fala, eles vão crescer e eles vão se voltar contra nós. Isso não é bom, então vamos escravizá-los. Né? E aí, nesse processo, nós começamos a introduzir, né, a saída deles na terceira aula, sobre o processo de sair do Egito na segunda aula e tirar o Egito de dentro do povo. Né? Falamos que é muito fácil sair do contexto do Egito, mas tirar o Egito de dentro do povo que estava escravo há 430 anos, isso já é um pouco mais complicado. É um processo que Deus trabalha e vai trabalhar nas nossas vidas através da caminhada com Deus. Né? Por isso o povo é levado para o deserto. Na terceira aula, nós tocamos no critério de formação de um povo e seu Deus. Você vai lembrar aí que eu falei, então Deus pega Moisés, levanta Moisés, leva esse povo para o Egito, e agora o primeiro ponto é para se tornar um povo, porque até então Deus tinha se manifestado a indivíduos com a promessa, mas agora Deus levanta Moisés e fala, Moisés, eu vou tirar o meu povo. Eu ouvi o povo, o clamor do povo, que era antes uma família, agora se tornou uma multidão de pessoas, né, casamentos mistos e tudo mais, mistos no sentido cultural, né, de hebreu casando com egípcio, né, e assim por diante vai acontecendo. Deus fala então lá em Êxodo, capítulo de número 6, foi a nossa última aula, e aí eu falei para você o seguinte, nós fomos ministrados o seguinte, sobre Deus se revelar como Deus para que o povo entenda que é povo dele. Então Deus, o primeiro ponto do processo que o deserto vai gerar no povo é conhecer Deus.
É conhecer Deus por meio dos seus sinais, das suas maravilhas. Eles começaram a se encontrar. Lembra? Êxodo capítulo de número 6. Deus então vai falar que, olha, Moisés, eu quero me manifestar aos filhos, tirar eles de lá, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E aí o estudo era o princípio do deserto revela Deus, revela quem Deus é. Para eu me entender enquanto povo de Deus, para aquele povo se entender enquanto povo de Deus, eles precisavam reconhecer e conhecer quem era Deus. Até porque eles já tinham aí, no decorrer de 430 anos, sofrido as cargas e as influências. Falamos isso na segunda aula. Uma influência egípcia até mesmo nas suas crenças. Ok? Então, começa aqui então o processo de identidade, de restauração da identidade desse povo. Né? Um povo que está sendo novamente agora lapidado, restaurado, para que então pudesse ser o povo e entender que Deus é o Deus desse povo. Tá? Então, o processo era de conhecer Deus. O primeiro ponto é conhecer Deus para se tornar povo. Então, como nós estamos falando de identidade, eu quero falar um pouquinho, contextualizar aqui o que está acontecendo com esse povo e o porquê desse processo do deserto. Né? Alguns estudiosos acreditam que, de forma geográfica, a viagem seria poucos meses, né? E não seriam 40 anos no deserto, né? Mas devido às circunstâncias, devido à mentalidade desse povo, eles acabam ficando por 40 anos e uma geração morre. Então, Deus vai se manifestando, vai se dando a conhecer nesse processo. E para nós, fazendo um paralelo conosco, que é a igreja, para mim esse processo do deserto é um processo que nós, enquanto igreja, vivemos chamado santificação. Primeiro nós conhecemos Deus e quando nós conhecemos o Senhor Jesus, a gente fala, eu quero viver para Jesus, eu quero que Ele seja meu Senhor e Salvador. Então eu recebo. Né? Semelhantemente, aquele povo agora reconhece Yahvé, o Deus criador dos céus e da terra, o reconhece, talvez já tinha ouvido falar de históricos, né, dos patriarcas, mas agora eles estão vivenciando, levando para a sua existência o reconhecimento daquele Deus como seu Senhor. Então, o processo de conhecer Deus, nós falamos, é um ponto crucial dessa caminhada de santificação. E o que é santificação? A palavra santo, a gente já falou sobre isso, já é algo que você conhece, né, de muito tempo aí de caminhada, você já deve ter ouvido muitas das vezes. A palavra santo é ser separado. Santo, separado. Santificação é o ato de separação. Separação do quê? Sermos separados para Deus. Então, o deserto vai separar o processo do deserto, que para nós é semelhante ao processo de caminhada enquanto igreja, enquanto povo, a terra prometida. Eu e você, como cristãos, estamos caminhando junto, congregando junto, com toda a nossa debilidade, com as nossas fraquezas e realidades, e nós estamos nos santificando, nos separando. Para aquele povo, semelhantemente, o deserto faz isso. Separa esse povo para Deus. Separa esse povo do Egito para Deus. Como assim, pastor, separar do Egito? Vem comigo para entender. São 430 anos. Nós vemos uma característica e uma mentalidade corrompida. E uma das formas de restaurar a identidade é transformar a mentalidade. Ninguém vai ter a identidade restaurada. Eu não serei uma nova pessoa se a minha mentalidade for anterior a ter Jesus como meu Senhor. Aquele povo tinha uma mentalidade egípcia. Vamos lá entender. Como que a gente enxerga isso? Primeiro ponto, das suas reações, certo? Um povo que murmurava muito. A mentalidade daquele povo ainda era uma mentalidade de escravo. Sim? Murmuração, reclamação, gemido, dor. É o que eles aprenderam não há 430 anos no Egito, mas a partir de um determinado momento, ficaram 430 anos,
mas quem sabe ele depois de 100 anos, 120, quando começa, 200, 300 anos, como eu comentei, alguns estudiosos acreditam que o processo aí, né, depois dos 300 anos, começa esse processo de escravizar então o povo, depois de 300 anos já no Egito. Então, imagina que o que eles estão acostumados é gemer, é murmurar, é sofrer, né? É porque está sendo oprimido. Então você vai ver que eles entram no deserto e começam o quê? A murmurar. Ah, mas Deus é assim, Deus está nos tratando assim, sabe? Porque eles não têm ainda uma mentalidade restaurada, renovada. Eles estão ainda com a mente egípcia. Outro ponto. Escravo trabalha por quê? Para quê, na verdade? Não por quê, mas para quê? Escravo trabalha para sobreviver. Qual é o indício de sobrevivência? O básico que nós precisamos. Qual é o básico? Básico, comida, bebida. Então você vai ver que a mente deles ainda é tão escrava que a murmuração deles, na maioria das vezes, parte dessa necessidade de comer. Aí eles falam, ó, nós precisamos comer. Lá no Egito a gente comia alhos, né? Poró eu gourmetizei aqui, né? Nós comíamos os alhos do Egito, nós tínhamos comida isso, e você nos trouxe para cá, mas é isso para morrer. Olha a mentalidade ainda escrava. Você está livre do sofrimento, da opressão dos soldados egípcios, da morte, de ver muitos familiares morrendo ali, sendo chicoteados. Mas a sua preocupação é de sobrevivência com comida. Então eles estão no deserto, já livres, mas a mentalidade ainda é escrava. Deus não vai dar o que a gente comer. Deus está dando liberdade e eles estão preocupados com o que comer. Tudo isso é um efeito de uma mentalidade ainda não restaurada, não redimida e que precisa passar pelo processo de libertação, de santificação, né? Outro ponto que nós conseguimos enxergar no deserto, que eles ainda estão com uma mentalidade escrava. Olha para você ver, uma identidade corrompida, uma mente escrava. Uma mente escrava não permite eles entenderem que são filhos. Lembra lá quando eu li com você na última aula, Êxodo capítulo de número 6, Deus estava falando a indivíduos e de repente agora ele fala para Moisés que a promessa é para um povo. E ele fala para os filhos de Israel. Eles ainda não têm mentalidade de filhos. Eles ainda estão numa mentalidade.